pessoal, tudo bem? Bom que vocês vieram. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre ciência e tecnologia sob o olhar dos brasileiros, falando um pouco de pesquisas de percepção pública de ciência e tecnologia. Mas antes de começar, eu queria me apresentar brevemente. Eu me chamo Mariana e quando eu era criança eu gostava muito de desenhar e geralmente meus desenhos tinham planetas, sol e esse tipo de coisa. Eu não sabia nem escrever muito bem na época, mas eu já desenhava e queria chamar a atenção para planetas Marte e para o Mercúrio, especialmente a Lua também fazendo um bonito moonwalk, se a gente prestar atenção. Todos eles estavam de óculos, né, porque estavam muito perto do Sol, afinal de contas. Mas o que eu não entendo até hoje é o pequeno planeta Turão. Não sei, se alguém souber o que eu queria dizer com isso, me avisa. Com o passar do tempo, os meus desenhos foram ficando mais sofisticados, como a gente pode ver, o planeta Terra, deixou de usar óculos, mas deu uma harmonizada, né, usando batom, cílios, aquela coisa. Bom, eu fiz faculdade de biotecnologia na URGS, como a gente pode ver aqui, eu fazendo experimentos no meu trabalho de conclusão de curso, e depois trabalhei fora da área de biotecnologia, mas com educação em ciências, no Instituto Cientista Aberta. Aqui um dos trabalhos que eu fiz com estudantes, com iniciação científica em escolas, e aqui com formação de professores, para que professores orientem pesquisas científicas nas escolas. Alguém já ouviu falar? Vocês têm pesquisa na escola de vocês? Sim? Não? Sim, vocês fazem pesquisa científica, conhecem de forma estratégica, acontece assim. Ah, massa. Depois disso, eu fiz um mestrado em Educação em Ciências. Essa é uma foto representativa do meu mestrado, porque começou em 2020 e eu fiz ele todo na pandemia, então era eu na minha casa, com meu computador, meu gato, uma técnica de café. Foi mais ou menos assim, e defendi agora em junho. Mas o que a gente veio conversar aqui hoje, então, essas são algumas palavras-chave, palavras bem importantes para a gente começar falando hoje, para iniciar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Unicinos. A gente vai falar de ciência, de tecnologia, a partir da percepção dos brasileiros, então é importante a gente pensar primeiro de quais brasileiros a gente está falando, não é todo mundo igual, tem diversas faixas etárias diferentes, várias regiões diferentes. Eu queria focar que aqui hoje eu vou estar falando da percepção pública de ciência e tecnologia a partir do olhar dos jovens, de pessoas jovens. E também a percepção pública, para que serve a gente entender como é que as pessoas percebem a ciência e tecnologia. É para a gente entender como é que as pessoas estão se apropriando disso, compreendendo, interagindo melhor com isso que a gente chama de ciência e tecnologia. Será que todo mundo quer dizer a mesma coisa quando fala de ciência e tecnologia? Será que está cada um entendendo uma coisa diferente? Será que a gente está falando da mesma língua? Para isso serve a gente falar dessas coisas. Um trabalho, uma pesquisa muito interessante do INCT-CPCD, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, descobriu o seguinte: no país do futebol, o interesse declarado pelos jovens em ciência e tecnologia é maior do que nos esportes, comparável ao interesse por religião. Essa pesquisa foi feita em 2019, divulgada nesse mesmo ano. E é uma coisa que eu, pelo menos, nem imaginava que seria dessa forma, não sei se vocês imaginavam. Isso me deixa bastante curiosa de entender o que mais as pessoas como a gente, jovens como vocês, entendem sobre ciência e tecnologia. E para falar disso, a gente vai fazer como se fosse um apanhado, assim, uma triangulação entre o que a gente aqui entende de ciência e tecnologia, o que essa pesquisa falou sobre ciência e tecnologia, sobre percepção dos jovens a respeito de ciência e tecnologia em 2019, jovens de todo o Brasil. E também vou trazer alguns resultados do trabalho que eu fiz no meu mestrado, que eu ouvi jovens que estavam na escola, tinham desenvolvido pesquisa científica no ano de 2021. Então, o que essas pessoas que tiveram contato com ciência ainda na escola pensam sobre ciência? E assim a gente vai costurando um entendimento e umas ideias a respeito disso. Queria começar, né? Não tem outro jeito de começar essa conversa além de entender de vocês o que vocês pensam quando ouvem falar em ciência. Primeira coisa que bate na cabeça, sem pensar muito. Não ouvi. Pesquisa? Sim, e mais? Inovação.
pesquisa do Instituto Nacional ouviu jovens de todo o Brasil e fizeram uma nuvem de palavras com os termos que eram mais trazidos pelos jovens com quem eles conversavam. E está bem alinhado com o que vocês falaram aqui, né? Pesquisa, estudo. A gente vê que as principais palavras são estudo, corpo humano, natureza, tecnologia, animal, pesquisar, inovação. Eu não sei se eu consigo ver aqui, mas a gente tem tecnologia, que talvez conversa um pouco, e outros temas. Então dá para ver que os jovens abordados por essa pesquisa entendem que ciência está bem relacionada à ciência da natureza, a estudar, a pesquisar. Na pesquisa que eu fiz no mestrado, eu encontrei que esses jovens que tinham feito iniciação científica na escola entendiam que ciência era fazer algo com algum motivo, que necessariamente a ciência produziria coisas que têm utilidade, produziria coisas para resolver o problema de alguém com alguma razão. Ciência também, segundo essas pessoas, poderia ser algo específico, ou seja, a ciência está presente apenas em pequenas coisas do dia a dia, ou totalidade, ou seja, a ciência é tudo que a gente vê tem ciência, a gente está imerso em ciência. Também as características da ciência, segundo essas pessoas, envolver curiosidade, questionamento sobre alternativas da realidade, ou seja, e se não for dessa forma, que forma outra pode ser? O que a gente pode fazer para mudar as coisas da forma como estão? E que ciência também seria um entendimento que pode ser alterado por novas descobertas. Não são verdades absolutas, e sim coisas que a gente pode sempre rediscutir em cima de novas evidências. A ciência também foi entendida como uma criação em prática humana, ou seja, não é uma entidade abstrata, e sim algo que nós podemos fazer, pessoas fazem, de maneira coletiva, e que isso nunca termina, muito pelo que eu falei agora há pouco, ela é sempre alterada. Os jovens cientistas falaram também de sentimentos com relação à ciência, que sentem um compromisso com relação a isso, é algo que faz sentido para si, mesmo que não faça sentido para outras pessoas. E é uma defesa de uma prática, de se entender como cientista, defender a ciência nesse nosso contexto. E falam também que fazer ciência na escola é diferente de fazer ciência na universidade. Até aqui tranquilo. A gente parte desses entendimentos do que seria ciência. E agora eu queria saber de vocês, o que vocês pensam, a primeira coisa que bate na cabeça quando ouvem falar em tecnologia? Não escutei. Inovação? O que mais? Primeira coisa que bate na cabeça. Programação, tecnologia. O que mais? Inovação, programação, computador, futuro, presente. Gostei disso, são muito bons. A mesma pesquisa que eu falei agora há pouco traz essa nuvem de palavras para as respostas dos jovens brasileiros. E está bem alinhado com o que vocês falaram aqui. Eles falam celular, computador, ou seja, coisas do nosso dia a dia, que vejo vários aqui em cima da mesa, né? Então, uma noção de tecnologia que está bastante ao nosso alcance, pelas ferramentas que a gente usa para fazer diversas coisas do dia a dia. Assim como a internet, né, que está relacionada a esses aparelhos, o avanço, que vocês falaram sobre o futuro, também presente. Acho que presente é uma coisa que não aparece aqui, achei muito interessante que vocês trouxeram isso. Na minha pesquisa de mestrado eu não abordei essa parte de tecnologia, mas esse é um ponto de partida para a gente entender. Como estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas do que a gente fala quando fala de ciência e de tecnologia? Outras perguntas que esse estudo fez a respeito de cientistas. Bom, quando a gente pensa numa pessoa que é cientista, que faz ciência, o que vem na nossa mente, o que a gente acha provável sobre essa pessoa? E eles estabeleceram alguns critérios, algumas características. E agora, eu vou passar essas características aqui e eu queria saber quem concordar que levante a mão. Vamos nessa. Quando pensa em cientistas, acho provável que, em geral, não tenham um casamento feliz. Eu não concordo. Ok. Em geral, não são muito atraentes. Não tem as tímidas, gente.
Acha? Poxa. Ninguém aqui é amigo do cientista. Difícil. Quando pensa, cientistas acham provável que passam quase todo o tempo sozinhos. Trabalho solitário, então. Em geral, evitam as festas e a vida social. Quem já encontrou um cientista ou uma cientista numa festa, né? Não sei. Quando pensa em cientistas, acho provável que pensam muito em suas famílias. São mais sociáveis com as suas famílias do que em festa. Acho provável que são organizados, mas talvez depende do que do cientista. Eu acho que eles têm uma bagunça, mas eles deveriam. Um caos criativo, talvez, algo assim. Faz sentido, faz sentido. Acho provável que aprendem rapidamente coisas novas. Será? Será? Mais ou menos. E por fim, quando penso em cientistas, acho provável que são criativos e criativos. Temos um entendimento de que a criatividade é importante. E agora vamos comparar esse entendimento de vocês com, desse lado, os resultados da pesquisa a nível nacional que o Instituto fez e com os resultados da pesquisa do meu mestrado com jovens que tinham tido experiência com pesquisa científica na escola. O que mais me chamou a atenção é que, a nível do Brasil inteiro, qualquer jovem que não necessariamente tinha tido experiência com ciência na escola tende a responder com muita probabilidade positivamente sobre características que caracterizam uma pessoa cientista como alguém solitário, alguém que é uma pessoa isoladora, uma pessoa estranhona, né? Como vocês falaram, que não foi passando feliz, não ser atraente, ser esquisito e tal. E esses resultados passam a conversar um pouco melhor, né? Quando a gente entra em características como ser organizado, parece que tem um consenso assim, de características que são importantes. Aprender rapidamente coisas novas, ser criativos, quase foi uma naturalidade entre os dois, vocês também trouxeram isso como algo importante. E a gente pode pensar, por que será que acontece essa diferença? Né? Essa foi uma das perguntas que eu me fiz quando eu olhei para isso aqui, no meu trabalho. Eu acho que é porque, a gente pode pensar em explicações, eu acho que é porque as pessoas que responderam isso aqui fizeram pesquisa científica na escola e se entendem enquanto cientistas. Então, elas estavam falando não sobre uma outra pessoa que não conhece, mas também sobre si mesmas. E se essas pessoas entendem que elas não têm poucos amigos, elas têm sim vários amigos. Por isso que ninguém respondeu que isso é possível. Né? Elas não se sentem necessariamente esquisitas. Elas não sentem que passam quase todo o tempo sozinhas. Isso me levou a pensar na importância que tem da gente falar, não necessariamente fazer, mas falar um pouco mais de ciência e tecnologia ainda na escola, para que isso não seja só algo que acontece na universidade ou em algum outro lugar, mas que seja mais familiar para todos nós. E agora uma segunda rodada um pouco mais breve, das mesmas questões. Quem acha que cientistas são muito inteligentes? Massa. Então, vamos pensar em tipos diferentes, inteligências diferentes. Quando pensa em cientistas, acho provável que tem um trabalho interessante. Né? Que as pessoas pensam que o seu trabalho é interessante. Isso é importante, né? De trabalhar com o que gosta. Acho provável que acreditam em Deus. O que você acha, por exemplo, os cientistas acreditam em Deus? Depende do cientista. Depende. Como assim? Não é, porque daí vai de pessoa para pessoa. Interessante, vamos guardar essa reflexão, eu já volto nela. Acho provável que usam palavras que ninguém entende. Eu acho isso acontece com vocês. Pensam muito em ganhar dinheiro. É importante, né? Não é muito isso. E por fim, quando penso em cientistas, acho provável que são mulheres. Eu acho provável. Não é porque a gente vê ciência. E agora a gente volta para a reflexão de que depende de cada pessoa, depende de cada cientista. Será que essas
características que a gente falou agora são as mesmas para quem estuda, por exemplo, a cura do câncer, para quem estuda o universo, para quem estuda o fenômeno social da pobreza, por exemplo, um trabalho mais de ciências humanas. Como assim, Mário? Será que tem uma chance maior de quem estuda o fenômeno social da pobreza acreditar em Deus e os demais não? Ou ser mulher e os demais não? Aquela pesquisa que o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia avaliou isso. E eles viram principalmente que, olha essa diferença. Cientistas que acreditam em Deus, cientistas que estudam o universo, por exemplo, os jovens brasileiros acham que as pessoas têm uma tendência menor de acreditar em Deus em comparação com pessoas que estudam o câncer e o fenômeno social da pobreza. Em cima são os resultados dos jovens que eu entrevistei no meu mestrado. Né? Enquanto a gente pode olhar aqui que para a característica de usar palavras que ninguém entende, os jovens acham bem provável que quem estuda o universo e estuda o câncer pode usar palavras que ninguém entende, mas quem estuda o fenômeno social da pobreza tem uma chance menor de, quando fala do seu trabalho científico, usar palavras que ninguém entende. Então, sim, depende da pessoa, depende do cientista, mas pessoas que pesquisam áreas diferentes são percebidas pela população de formas diferentes. Isso leva a gente a pensar que, bom, será que existe uma figura única de pessoa cientista? Quando a gente fala de percepção de ciência, percepção de cientista, existe essa única pessoa, a gente pode pensar em características diferentes para figuras diferentes que trabalham com coisas diferentes. Agora que a gente falou das pessoas e da ciência, vamos voltar para pensar em instituições, tá? Vocês lembram de alguma instituição que se dedica a fazer pesquisa científica no Brasil? IBGE, o que mais? O IBAMA. O IBAMA faz pesquisa, eu não sei, me ajuda, pessoal. Faz? Então faz, a Melissa disse que faz. A Unici. A Unici. Muito bem. A pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia encontrou que 87% dos jovens brasileiros não sabem dizer o nome de uma instituição brasileira que faz pesquisa. E aqueles que souberam mencionar alguma instituição, mencionaram a USP, a Fiocruz, o Butantan, o Unicamp, a UNB, o IBGE, que vocês falaram também, o FMG e a PUC. Lembrando que esses dados são de 2019, tá? Então, se isso for repetido hoje em dia, eu imagino que instituições como a Fiocruz e outras universidades envolvidas, né, na questão da pandemia, no estudo da Covid, talvez elas possam ser mais lembradas por esse público. O IBGE, talvez, que está rolando censo agora, né? Foi uma coisa que está na nossa cabeça. E o nome de algum cientista brasileiro? Vocês lembram? Conseguem pensar assim, de pronto, tem que parar um pouco para... É mais difícil, né? Tem que parar para pensar, tem que parar para pensar. E isso não é por acaso. É porque 94% dos jovens brasileiros não sabem dizer o nome de algum cientista brasileiro. Quando dizem, falam várias fontes, o Albert Einstein, que nem é brasileiro. Cientistas brasileiros não sabiam que o Albert Einstein era brasileiro. O Santos Dumont, Paulo Cruz, Carlos Chagas, Marcelo Gleiser, o Milton Santos e o Átila. De novo, se isso fosse feito hoje em dia, talvez nomes diferentes tivessem aparecido, mas se a gente olhar para essas figuras, que são todos homens, a gente tem uma pessoa que não é branca, aparentemente, mais da metade dessas pessoas já morreram, então não são pessoas contemporâneas, são figuras que a gente lembra dos livros ou de algum outro momento. E a gente tem um divulgador científico, Marcelo Gleiser, talvez, ele passou um fantástico às vezes, não sei se vocês já viram. Eu não vejo mais seja hoje em dia, não sei se vocês veem. Acho que eu não vi, talvez nem conheço Marcelo Gleiser. Isso leva a gente a pensar, né? Quem são as figuras que vêm na nossa mente quando a gente pensa em cientista? E como é difícil pensar em pessoas brasileiras. Foi com esse
questionamentos que, quando eu fiz a pesquisa de mestrado, eu perguntei para os jovens, olha, se tem o maior número de cientistas que vocês conseguem pensar aí na cabeça de vocês. Não necessariamente brasileiro, mas sim. E aí eu fiquei muito impressionada quando eu vi o que apareceu. 2 das 14 pessoas com quem eu conversei não souberam responder ou não responderam nada, mas a gente vê uma quantidade que eu achei impressionante de pessoas que estavam vivas, né, que são do nosso tempo, que fazem pesquisa atualmente. Mulheres, também fiquei impressionada com a quantidade de mulheres que foram mencionadas. E aqui a gente vê, por exemplo, Marie Curie, né, como conhece, tem o meu nome, eu fiquei muito impressionada, vocês lembram de mim? A Maria Lucenata, a Márcia Barbosa, que é o nomes de cientistas que foram importantes, estão sendo importantes no estudo da Covid, como a professora Jaqueline, e por aí vai. Também me chamou a atenção uma quantidade grande de pessoas brasileiras, é o que a gente estava falando agora, uma pessoa lembrou só de pessoas brasileiras, e pessoas jovens, ou seja, olhar para outra pessoa que também é jovem, assim como tu, e pensar, bom, essa pessoa pode ser cientista, não precisa ser alguém velho, com barba, dentro de um laboratório, com a língua de fora, esse tipo de coisa. Jovens e pessoas que eles conheciam. E eu acho tão engraçado. Enfim. E para finalizar, eu queria... Sim. Posso só interromper rapidinho? Deixa eu perguntar. Só para... Notem como relaciona com o que a gente trabalha que está fazendo nos últimos meses sobre diversidade de pessoas na ciência. Olhem, então, esses resultados com os adolescentes que trabalhou e que já tiveram contato com pesquisa. Então, notem diferença com aqueles os cientistas brasileiros, que tiveram cientista que era brasileiro, e todos os homens brancos, tipo, acho que então, e aqui com pessoas que realmente já tiveram contato com ciência, olha quanto mais plural são esses nomes. Né? Então, a gente tem um monte de ideia, um monte de tudo, né? Diversidade. Importante marcar isso, obrigada pelo teu reforço, acho que é importante a gente marcar isso. Mas a gente conhece mais, a gente se reconhece, né? Nessa prática. E para fechar, eu queria trazer para vocês aspas das entrevistas que eu fiz com esses jovens que conheceram ciência quando estavam na escola. Quando eu perguntei sobre o que é ciência, o que é cientista, na verdade, eles falam o seguinte: se for olhar pelo lado de que ciência é viver, nós temos muita gente fazendo ciência por aí. Aquele jovem que é da favela, que infelizmente não tem todas as condições de ir para a escola, mas que com o pai pedreiro aprendeu a construir uma casa melhor que um engenheiro, eu acho que isso é ser cientista também. Aquela que aprendeu a costurar tão bem quanto o alfaiate também é uma cientista. E para fechar, as pessoas são muito diversas. Eu não consigo assim pensar num padrão de cientista. Existem pessoas de diversas formas, linhas de raciocínio, jeitos de viver. Então não dá para dizer essa pessoa é esse perfil de profissional. Porque para mim, o cientista, por ele englobar tantas áreas do conhecimento, tantos cursos de formação diferentes, eu não consigo especificar, falar, cientista é assim. Para mim é neutro, ele é do jeito que qualquer pessoa seria. Muito relacionado com a diversidade que vocês falaram, né? E assim como existem pessoas diversas, se a gente entende que qualquer pessoa pode ser cientista se tiver oportunidade, cientistas podem ser diversos, tal qual pessoas são diversas. E aí depois a gente redefinir ou trocar uma ideia sobre todos esses conceitos, a gente volta para o tema da conversa de hoje, que é ciência e tecnologia sob olhares brasileiros. O que eu queria trazer aqui era mais perguntas e provocar vocês sobre, bom, quando a gente pensa em ciência, de que ciência a gente está falando, quando a gente fala em tecnologia, o que é tecnologia, e até sobre olhares brasileiros. Quem são os brasileiros que estão olhando? E aí, se vocês saírem daqui hoje com mais perguntas do que respostas, eu acho que a minha missão está cumprida. Muito obrigada. Pelo Instagram, meu e-mail, as coisas que eu falo. Muito bom, Mário.